queridos! Bom, na nossa aula de hoje nós iremos falar de tecidos. Estes se subdividem em epitelial, muscular e nervoso. Nós falaremos dessa constituição humana, né, como é que ele funciona, e iremos falar ainda de sistema digestório, tá bom? Vamos lá. Tecidos, está lá na página 150. O que diz lá no nosso livro? Diz o seguinte: as células não trabalham isoladamente, ou seja, elas não trabalham uma em cada lugar, independente da outra. Cada grupo de células com formas peculiares e funções específicas se reúne formando os tecidos. Bom, eu só queria dar uma recapitulação sobre essa questão, né? Nós falamos de ser humano na nossa antepenúltima aula. Depois nós falamos de célula e hoje nós estamos falando de tecido. Como assim? Porque o nosso corpo é formado por essas coisinhas que nós estamos mencionando ultimamente, né? Mencionando agora, né? Formado por células, é formado por tecido, é formado por sistemas, né? É formado por organismos, por órgãos, ou seja, por esse conjunto. E inicia onde? Inicia lá nas células. Primeiro nós falamos de corpo humano, de ser humano. Por quê? Porque nós tínhamos que falar da peça principal para depois falarmos das coisinhas que formam essa peça principal, né? Falar do ser humano para depois falar de quem compõe o ser humano. E a menor dessas peças é a célula. Então, por isso que iniciou por ela. Aí as células formam quem? Juntas formam os chamados tecidos. Tia, então depois a gente irá falar de sistemas, então são os tecidos que formam os sistemas? Isso mesmo, né? Depois nós iremos falar de órgãos, depois nós iremos falar de organismo, né? Porque é uma coisa que vai puxando a outra. Vamos lá. Os tecidos, né? Nós temos os três tipos aqui que se apresentam: epitelial, muscular e nervoso. O que faz esse tecido epitelial? Quem forma esse tecido epitelial? Né? A gente já viu que são células, que células formando tecidos formam o tecido epitelial. Mas aonde é que eu encontro esse tecido epitelial no meu corpo? Né? Vamos lá. O tecido epitelial é formado por células geralmente achatadas, recobre todo o nosso corpo por fora e faz parte da pele. Também reveste o corpo por dentro, como na boca e no esôfago. Então agora eu consigo identificar o tecido epitelial no ser humano. Aonde é que eu encontro? Na pele, né? Essa pele que recobre todo o corpo. E ele fala tanto na parte externa quanto na parte interna, né? Que na parte interna a gente encontra, por exemplo, na boca, né? Que reveste a boca por dentro. A gente sabe que a boca é revestida de pele por dentro. Não é essa pele mais grossa que a gente tem aqui por fora. É uma pele fininha, mas é pele, né? Nós temos o tecido muscular, que é formado por células alongadas e compõe os músculos do corpo, né? Eu acredito que vocês, conhecendo o corpo de vocês, já conseguiram identificar os músculos, né? Essa parte mais dura do nosso corpo, né? Normalmente é nos braços, normalmente é nas coxas, né? Que estão as partes mais musculosas. Então, é aí que eu encontro o tecido muscular. E o tecido nervoso? O tecido nervoso é formado por células em forma de estrelas, chamadas de neurônios. Compõe o sistema nervoso que coordena todas as funções do corpo, né? Então, a gente vai encontrar ele aonde? No cérebro, né? Lá no cérebro que a gente tem toda essa coordenação do restante do nosso corpo, tá bom?
Agora a gente dá uma puladinha para a página 151 e nós iremos continuar falando sobre tecidos. Os tecidos também se agrupam em nosso corpo. Um agrupamento de tecido interage formando um órgão, né? Todos os sistemas realizam o seu trabalho e o funcionamento de um depende do outro. Eles trabalham em conjunto para o bom funcionamento do organismo. Aí nós temos a constituição humana, né? Que como é que é constituída essa questão dessas partes. Aí nós temos primeiro a célula, que juntas formam os tecidos, que juntos formam os órgãos, que juntos formam os sistemas, né? É a partir da formação dos tecidos, né, da junção dos tecidos para formar um órgão, que a gente vai ter essa questão dos sistemas. O sistema vai estar atrelado ao órgão que foi formado por tecidos, tá bom? Aí lá na página 152 nós temos a continuação. Os órgãos se agrupam em sistemas, de acordo com o trabalho que realizam no corpo. O conjunto de sistemas forma o organismo, né, que é o ser humano em si, né? Todos os seres humanos vivem graças ao funcionamento de vários sistemas ou aparelhos, né? A gente pode chamar sistema digestório, por exemplo, ou aparelho digestório, tanto faz. O corpo humano pode ser analisado como uma máquina complexa, em que o funcionamento de cada componente é essencial para a manutenção do corpo. Para exemplificar, observe abaixo órgãos e suas respectivas funções. Aí nós temos os pulmões, que são uns órgãos, nós temos o estômago e nós temos os olhos, né, que faz parte dos órgãos. Cada um com suas funções. Nos pulmões, aliás, acontece a troca de gases, né, que é a questão da respiração, gás oxigênio e gás carbônico, né, acontecendo a troca de um pelo outro, e isso faz com que aconteça a nossa respiração. Nós temos a produção do suco gástrico lá no estômago, né, que faz com que aconteça a digestão, e nós temos a promoção da visão, né, que são os olhos que promovem a nossa visão, tá bom? Lá na página 153 nós temos a nossa atividade e vai até a página 154. Lá na 155 nós iremos falar de sistema digestório. Vamos lá? Bom, na página 155 nós temos um esquema de como acontece essa digestão, né? Desde a boca até o ânus. Por que, tia, desde a boca até o ânus? Porque é na boca que acontece a entrada dos alimentos e é no ânus em que sai aquilo que o nosso corpo não vai precisar desses alimentos que eu comi. Entenderam? Vamos para o nosso livro. O funcionamento dos sistemas é muito complexo e, para facilitar, vamos estudar alguns sistemas isoladamente, ou seja, um de cada vez. Vamos começar com o sistema digestório. Observe seus componentes e a função de cada um. Como é que acontece? Aí nós temos boca, glândula salivar, faringe, esôfago, fígado, estômago, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e ânus. E como isso acontece? Vamos para a página 156. A função do sistema digestório é digerir os alimentos, reduzindo o tamanho das moléculas alimentares para aproveitar seus nutrientes. Esses órgãos que compõem o sistema digestório são responsáveis pela transformação do alimento em nosso corpo, bem como a ingestão, a absorção e, posteriormente, a eliminação dos resíduos. O processo digestório se inicia na boca, como eu disse, né?
onde o alimento é cortado pelos dentes e umedecido pela saliva, por meio da mastigação. Nessa etapa, o alimento recebe o nome de bolo alimentar. O bolo alimentar é engolido e devido aos movimentos feitos pelas paredes da faringe, segue seu caminho dentro do organismo, dentro do corpo, passando pelo esôfago até ao estômago. No estômago, o bolo alimentar recebe um banho de líquido ácido chamado suco gástrico. Nessa etapa, ele é transformado numa pasta chamada de quimo. Depois do estômago, o quimo segue para o intestino delgado. Lá, o quimo recebe um banho de outros líquidos, como por exemplo o suco gástrico, produzido no intestino, o suco pancreático, produzido no pâncreas, e a bile, produzida no fígado, né? Com isso, o quimo é transformado em uma substância líquida chamada quilo. É nessa etapa que o sangue absorve os nutrientes que irão fornecer a energia para o nosso corpo. O que sobra segue para o intestino grosso, onde toda a água e os sais minerais são reaproveitados. O restante que não serve é eliminado de nosso corpo sob a forma de fezes, né? Que é o que eu mencionei. Inicia na boca e encerra no ânus. Por quê? Porque na boca é onde a gente coloca o alimento a grosso modo. Por exemplo, eu coloco uma colher de arroz misturada com feijão, depois eu coloco um pedaço de carne, depois eu coloco uma fruta, depois eu coloco uma saladinha, do jeito que tá ali. Mas aí eu mastigo, aí vira esse bolo, aí ele é engolido, né? E depois que eu engulo essa comida, ela vai até meu estômago. Depois, quando chega lá, ela é digerida pelo estômago. Aí vai para o intestino. Lá no intestino só fica aquilo que o meu corpo vai precisar. O que não precisa mais, volta, aliás, vai para o outro intestino, né? Porque vai para o intestino delgado, e do intestino delgado vem para o intestino grosso. No intestino grosso eu tiro o máximo que eu ainda posso, né? Meu organismo tira o máximo que pode ainda, e o que não dá mais é o que é eliminado pelo ânus. Então, é dessa forma que acontece a questão do processo digestório no nosso corpo. Cada parte do sistema digestório tem uma função, né? O esôfago é o tubo de passagem, enquanto o estômago age como um compressor de alimentos e um tanque de ácido. O intestino delgado finaliza a fragmentação dos alimentos e faz a absorção, né? Ele consome aquilo que o corpo vai precisar. E o intestino grosso recicla as substâncias do corpo, absorvendo a água e os minerais que ainda tem, e outros componentes, né? Aqueles outros componentes que ainda consegue retirar desse quilo, né? Que era bolo alimentar, virou quimo, depois virou quilo e por fim vira fezes, né? Bom, falando dessa questão de como funciona o sistema digestório, né? Que eu acredito que deu para vocês entenderem muito bem, a gente encerra nossa aula de ciências por aqui e até a nossa próxima aula, tá bom? Boa aula em casa, se cuidem, né? Como eu já mencionei em outras aulas, e infelizmente vou ter que repetir agora, a pandemia ainda não passou, né? Ainda estamos nessa fase de cuidados intensos e por isso continuem se cuidando. E até a próxima aula.